Vai para o Nordeste, você vai encontrar um casebre, tem um caboclo que mora ali adiante, ele tem pé de bucha na casa dele, umas buchas sensacionais. Bucha é ótimo. Você sabe o que é bucha? Bucha é um fruto, tá bem? E é bem diferente daquilo que a gente chama de esponja normalmente. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a bucha, depois nós falamos sobre a esponja. Veja, isso aqui é uma bucha, e dentro dela, veja que foi cortada, nós vamos mostrar sementes, provando que isso, portanto, é um fruto. Vejam, essas coisas pretas são sementes. Aqui sobre a mesa é mais fácil. São sementes de bucha. Se nós plantarmos, vamos ter pé de bucha. Agora, veja bem, ela é vendida normalmente nesta forma, né? Ou aberta. Bucha é muito bom porque ativa a circulação, faz uma boa massagem cutânea, mas normalmente ela é encontrada numa planta trepadeira, tá bem? Então eu vou desenhar como é que ela aparece. As pessoas que moram no interior devem estar bem familiarizados com os pés de bucha, não é? Então aqui, isso aqui seria o fruto. Ela parece um pepino meio comprido, verde, e quando seca, né, vai ficando um pouco acastanhado, um pouco marrom, tá bem? E depois nós tiramos a película que a envolve e encontramos dentro aquilo que num fruto seria comestível, o mesocarpo. Aqui é todo fibroso, é tudo feito por fibras de celulose, não é? Se nós cortarmos uma bucha ao meio, né, nós veremos exatamente essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui na minha mão. Quer dizer, o fruto cortado vai revelar as lojas do fruto, né, onde se situam as sementes. As sementes se situam dentro do fruto. Isso quando ele está verde, né? E quando ele seca, as sementes são facilmente removidas, tá bem? Então isso é bucha, excelente para ativar a circulação e uma boa limpeza para remover aquelas partes que vão descamando naturalmente da pele, tá bem? Mas esponja, vamos lá agora, tá bem? Bom, nós conhecemos várias esponjas que são esponjas sintéticas. Essas são muito baratas e são feitas de material plástico. É só você queimar um pedacinho que você percebe logo do que ela é feita, tá bem? São as esponjas sintéticas. A esponja de verdade, olha que beleza que está aqui. É um material bastante caro, é importado, ele não existe no Brasil. A esponja, normalmente as esponjas chamadas esponjas de banho, são colhidas no mar Mediterrâneo, nas águas mais quentes e rasas do Mediterrâneo e também no Golfo do México, próximo da Flórida. Há muitas esponjas que não são esponjas de banho. E eu vou pedir para o pessoal lá de cima da técnica passar umas fotografias muito bonitas que nós temos ali para mostrar algumas esponjas para vocês. Podemos ver a primeira delas, por favor? Isso, vocês estão vendo ali uma série de esponjas que apresentam uma abertura na parte superior. Essa abertura é para a saída de água. A água entra pela lateral e sai pela parte superior. Tem até um peixinho aí na boca de uma dessas esponjas. Podemos ver a seguinte, por favor? Aí vocês veem os poros por onde a água penetra. São organismos aquáticos, predominantemente na água salgada, mas também vivem em água doce. Em água doce são mais raras. Por esses poros a água penetra e circula no interior da esponja, trazendo oxigênio, trazendo gametas, trazendo alimentos, não é? E a esponja, então, é chamada também de porífero, que significa portador de poro. Podemos ver a seguinte agora, por favor. Olha que bela esponja aí, rósea, não é? Na parte superior, essa escavação cheia de orifícios por onde a água sai. E podemos ver mais uma. A seguinte, essa parece mais com a esponja de banho, meio avermelhada. Vocês viram que as formas e as cores são muito variadas, tá bem? Eu vou fazer uma comparação desta esponja que vocês estão acabando de ver com as minhas que estão aqui agora, tá bem? Então, pegando bem de perto a nossa esponja, vocês podem ver uma série de orifícios maiores e orifícios menores. Né? Pelos orifícios menores a água penetra e circula no interior da esponja. Eu vou manipular essa esponja, vejam bem, eu vou tirá-la da água e vocês vejam que gostosura. Eu queria avisar vocês que foi posta na água para manter a forma natural da esponja, mas na verdade essa esponja aqui na minha mão não é uma esponja viva. A esponja é um ser vivo, é um animal, mas esta aqui não está viva. Nós temos aqui na mão apenas o que sobrou da esponja viva, quer dizer, sobrou apenas um esqueleto de uma rede orgânica de espongina que sustenta o corpo da esponja. Para você entender melhor como é uma esponja ao vivo, me acompanhe e nós vamos poder agora dar uma mostradinha para vocês aqui na lousa comigo, por favor. Vamos lá então? Vejam. Imagine um corte feito na esponja que pudesse mostrar o interior do corpo desse ser vivo. Sabe que antigamente eles chegaram a classificar isso aqui como vegetal, porque no tempo em que a biologia não tinha recursos para estudar mais profundamente, com uma visão mais profunda, com a visão de microscopia, por exemplo, o interior da esponja, não souberam os biólogos do passado classificar a esponja. E muitos deles colocaram-na como um vegetal. Hoje a biologia tem recursos técnicos muito mais profundos e que permitem
não discutir a respeito da esponja, quer dizer, é um ser vivo, é um animal. Mas é o primeiro animal pluricelular que aparece na escala zoológica e de uma organização bastante simples. Eles são imóveis na fase adulta, mas a fase jovem, a chamada larva, é móvel, ciliada e pode ser encontrada nos oceanos, só que é microscópica, tá bem? Então veja, num corte da esponja nós podemos ver que elas são cheias de, na superfície, pequenos orifícios e grandes orifícios. Através dos pequenos orifícios, vejam pela seta, a água penetra e percorre canais internos da esponja, onde há células especiais que, através do batimento de seus flagelos, promovem a movimentação da água, né? E a água abandona o corpo da esponja pelos orifícios maiores. Então, nesta que está aqui na minha mão, os orifícios maiores são os orifícios por onde a água abandona o corpo da esponja. Entra pelos menores e sai pelos maiores, tá bem? Agora, vamos pegar um detalhe desta esponja aqui, visto como se fosse visto no microscópio, para você entender que malha é essa, que rede é essa que está aqui na minha mão, tá bem? Então, um detalhe desta região pode ser visto agora neste círculo, no campo visual de um microscópio, não é? Então, vejam bem, os canais por onde a água penetra, não é? A água passa por câmaras onde existem células especiais. Essas células têm um colarinho e flagelos. E pelo batimento desses flagelos, essas células promovem a movimentação de água. E a água vai saindo por outros canais, não é? Vejam nesta parte que está meio cinza aqui. Isso aqui é o emaranhado que está na minha mão, visto em detalhe. Tá bem? Este emaranhado, visto em detalhe, com aumento microscópico, mostra-se assim. E no meio desse emaranhado há uma geleia que preenche o corpo da esponja, ela é, portanto, gelatinosa quando está viva. Tem muitas células soltas, células que se movem como se fossem amebas, e essas células, inclusive, são responsáveis por diversas funções no corpo da esponja. Tá bem? Então, isto é uma esponja ao vivo, não é? Um ser vivo que depende muito da água que circula no seu corpo. Esta água é um material fundamental porque a água traz alimentos, traz oxigênios e leva, por exemplo, células sexuais da esponja para o mar aberto. Tá bem? Um ser vivo que é vendido na forma de uma malha bastante esponjosa e muito caro por ser importado. Agora, nem toda esponja é de banho. Algumas esponjas têm o seu esqueleto feito por espículas microscópicas, calcárias ou silicosas e não servem como esponja de banho. Tá bem? Até lá, até uma próxima vez.